Polícia Civil continua ouvindo testemunhas e autoridades sobre a morte do ajudante de pedreiro. O Wellington Oliveira morreu após o ponto de ônibus cair sobre ele em Aparecida de Goiânia. O especialista em defesa civil Juliano Cardoso foi ouvido nesta segunda-feira novamente sobre a morte de Wellington Oliveira, de 27 anos de idade, que morreu após um ponto de ônibus de cerca de 1 tonelada cair sobre ele em Aparecida de Goiânia. De acordo com o ex-superintendente da Defesa Civil de Aparecida, a tragédia poderia ter sido evitada caso órgãos ligados ao transporte coletivo tivessem atendido a denúncia sobre as más condições dos abrigos feita pela antiga gestão da Defesa Civil de Aparecida de Goiânia. As provas são robustas, as informações, os ofícios, os documentos encaminhados, não existe uma sintonia entre as secretarias, é um jogando a responsabilidade para o outro. O fato é que o cidadão perdeu sua vida e quantas mais pessoas precisarão perder a vida para que nós tenhamos o costume de agir preventivamente. Testemunhas e autoridades continuam sendo ouvidas pela Polícia Civil. O delegado responsável pelo caso só vai se pronunciar assim que o inquérito for finalizado. O acidente ocorreu na manhã do dia 8 do mês passado. Este vídeo mostra o momento em que o Wellington Oliveira tenta segurar o ponto de ônibus que desaba sobre ele. O Wellington teve morte quase instantânea. Até o corpo de bombeiros teve dificuldades para retirar os escombros de cima da vítima. Segundo o laudo da Polícia Técnico-Científica, foi o excesso de peso de quase 1 tonelada e a velocidade da queda da estrutura que provocaram a morte do ajudante de pedreiro. Ainda segundo o laudo, o fato do ajudante de pedreiro ter se apoiado na estrutura pode ter colaborado para o ponto de ônibus ter caído naquele momento. Ainda segundo o laudo, em 2021, o ponto de ônibus já estava comprometido e precisaria ter sido feita a manutenção da estrutura ou a retirada dela. A queda do ponto de ônibus provocou uma discussão ainda sem respostas sobre a responsabilidade pela manutenção da estrutura que desabou. A Prefeitura de Aparecida disse que o ponto não foi instalado pelo município. Já a Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos informou que a responsabilidade pela manutenção é sim da Prefeitura e que cabe à CMTC apenas a instalação. Mesmo assim, em função do ocorrido, a Defesa Civil de Aparecida de Goiânia orientou a Prefeitura a retirar 10 pontos de ônibus com a estrutura comprometida, o que foi feito depois da tragédia.